Bem-vindos a esse tempo de adoração, nosso Deus, a esse tempo de adorarmos por quem Ele é. E você percebeu diferentes irmãos aí adorando a Deus, nos conduzindo na adoração. Você percebeu agora no último o Beto e o Rodrigo. De repente você não conhece o Beto e o Rodrigo, eles são do Encontro Casa, dos jovens. Chegaram, o Rodrigo já em 2019, o Beto chegando em 2020. Para estar conosco aí na igreja e tem servido, tem abençoado as nossas vidas. Obrigado por esses irmãos, o Carlão também que conduziu o louvor. Um tempo precioso de adoração, nesse tempo tão difícil que a gente está passando. E eu estou aqui, né, Lampa? Coloca essa filmagem de novo de cima. A gente está aqui sozinho, eu e o Lampa, aqui na igreja. Estou aqui, pequenininho. E a gente está, nesse tempo, procurando trazer uma palavra relevante para a sua vida, uma palavra que venha impactar o teu coração, venha acrescentar na realidade da sua vida, tá bom? E eu queria saudar você, em diferentes lugares onde você esteja, seja aqui em Curitiba, seja em outro estado, seja em outro país, seja bem-vindo aqui conosco. Fica conectado conosco até o final, Deus tem uma palavra especial para a tua vida, uma palavra que vai acrescentar profundamente ao teu coração. E a palavra que Deus me deu para esse final de semana, para esse domingo, tem a ver com discipulado. Persevere no discipulado. Persevere no relacionamento intencional. A gente precisa ser, nesse tempo de pandemia, ainda mais intencional nos nossos relacionamentos. Não tem como a gente, nesse tempo onde a gente não encontra mais as pessoas presencialmente, onde a gente não tem a mesma rotina, muitos de nós, de trabalho, onde os colegas estão no mesmo ambiente, a gente acaba se encontrando com eles, ou a gente não se encontra mais nas festas de aniversário dos familiares e assim por diante. Muitos irmãos têm compartilhado comigo, Bruno, passei já o 2º aniversário sozinho, eu e minha família em casa, ou sozinho, sem ninguém, por conta da pandemia. Esse é o momento que nós estamos vivendo, mas é um momento que a gente precisa ser ainda mais intencional nos nossos relacionamentos. Pensando nisso, em ser intencional dos nossos relacionamentos, existe um diagnóstico para mim, nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas têm abandonado a fé. Não sei se muitas pessoas, mas um número significativo de pessoas tem repensado a sua caminhada com Jesus, tem repensado a sua trajetória, um relacionamento com Jesus. Alguns têm repensado a sua história com Jesus por conta desse sofrimento. Tem feito perguntas como Deus pode ser bom se a gente tem passado por tamanho sofrimento? Como pode um Deus, né, tão gracioso poder permitir essa pandemia, essas mortes e assim por diante? Mas outras pessoas, eu quero sugerir para os irmãos, quem está nos assistindo, que alguns têm abandonado a fé por falta de relacionamentos profundos e intencionais. Uma coisa que a gente não pode desconectar é a dos nossos relacionamentos com o nosso relacionamento com Deus. Se você vive de uma maneira isolada, se você não busca relacionamentos intencionais, possivelmente você vai se tornar frágil no seu relacionamento com Deus. Se você não busca relacionamentos de proximidade, relacionamentos onde você pode abrir o seu coração, relacionamentos onde você pode ser você mesmo, pessoas que não vão te julgar, pessoas que vão caminhar contigo na jornada da vida, então certamente você vai balançar e quem sabe até abandonar a fé no Senhor Jesus. Então, com essa prerrogativa, com essa preocupação pastoral, é que nós abordamos esse tema do discipulado ou do relacionamento intencional. Eu fiz uma pesquisa muito rápida no meu Instagram, e certamente o meu Instagram não é muito parâmetro, porque lá tem pastores, líderes, né, irmãos aí da caminhada da igreja. Então, muitas pessoas que estão inseridos na vida da comunidade, estão vivendo com o Senhor Jesus, mas também na companhia de outras pessoas. Eu fiz essa pergunta na minha rede social: você tem cultivado relacionamentos profundos na pandemia? E, grata surpresa, 79% das pessoas com as quais ali interagiram na rede social, elas dizem que estão cultivando relacionamentos profundos. Deixa eu sugerir algumas coisas para vocês aqui. Um antropólogo e psicólogo, Robin Dunbar, ele escreveu na verdade fez uma entrevista para a Veja em 2015,
Robin Dunbar, ele traz uma perspectiva muito interessante. Ele faz uma pergunta: quantas pessoas, em média, nós podemos cultivar relacionamentos? Quantas pessoas são um ciclo de amigos que estão ao nosso redor? Obviamente que Dunbar estava num contexto fora da pandemia, mas ele diz que em torno de 150 pessoas a gente pode considerar de conhecidas. E com isso ele diz que 150 pessoas são aquelas pessoas que a gente fala pelo menos uma vez ao ano. A gente dá um alô, a gente conversa alguma coisa rápida ou a gente mantém algum tipo de contato. 150 pessoas. Obviamente que dentro desses 150 pessoas, Dunbar, ele considera os familiares. Então nós temos alguns mais familiares, outros menos familiares. É importante dizer também que ele leva em conta a cultura inglesa, em inglês. Por isso as famílias também são mais reduzidas. Mas a gente poderia dizer aqui no Brasil que é um pouco mais amplo esse número de pessoas, contando os nossos familiares nessa conta de 150 pessoas conhecidas, de contatos, quem sabe, anual. Dunbar, ele acrescenta ainda que em torno de 50 pessoas a gente pode considerar bons amigos. A gente tem algum nível de frequência de conversa, nós temos algum nível de profundidade nesse relacionamento com essas 50 pessoas, mas ele ainda acrescenta que dentre esses 50, 15 são os melhores amigos. 15 são aquelas pessoas que a gente partilha mais do nosso dia a dia, mas somente 5 a gente poderia considerar amigos íntimos. E como amigos íntimos, ele coloca aquelas pessoas com as quais a gente pode pedir conselhos, abrir o coração, nossa vulnerabilidade. E ele diz como uma forma de muita confiança, até pedir dinheiro emprestado. É um nível profundo de intimidade que a gente vai cultivar. Então, de 150 pessoas conhecidas, a gente cai para 5 amigos íntimos. Como você tem gerenciado as suas amizades nesse tempo de pandemia? Como você tem lidado com esse tempo onde a gente interage na rede social, onde a gente no máximo dá um like aqui ou acolá, a gente comenta uma ou outra foto. As redes sociais, elas trazem também uma percepção equivocada dos nossos relacionamentos, muitas vezes. Às vezes a gente acha, por interagir numa foto ou outra, que a gente está mantendo algum contato, algum relacionamento com essas pessoas. Como você tem gerenciado os seus relacionamentos? Como você tem mantido e cultivado relacionamentos nesse tempo de distanciamento social, nesse tempo que a gente está muito focado no nosso trabalho, a gente está muito focado na nossa família, são muitas questões importantes que a gente está vivendo, mas como você tem cultivado relacionamentos intencionais? E olha só o que Dunbar fala: são os encontros de verdade cara a cara que sustentam e fazem uma amizade sobreviver. São os encontros de verdade cara a cara que sustentam e fazem a amizade sobreviver. Como criar, construir relacionamentos de verdade no tempo que nós estamos vivendo. Você sente falta do convívio, você sente falta das amizades, você sente falta desse calor humano. Como construir? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, relacionamentos intencionais. Eu quero fazer uma sugestão para você, tá? Eu vou colocar aqui alguns níveis de relacionamento, conhecidos, colegas de trabalho, e que colegas de trabalho é um tempo muito confuso, porque muitos de nós estamos em home office, e no máximo a gente tem uma reunião online pelo Zoom e a gente acaba não tendo muito contato, aquele contato do cafezinho, aquele contato do bate-papo a gente perdeu. Algumas empresas têm tentado estipular momentos do cafezinho mesmo estando em casa. Algumas empresas pedem para os funcionários colocar a sua câmera aberta o dia todo para que possa ter aquela convivência aleatória também ao longo do dia, não só nas reuniões pontuais. Mas certamente a gente perdeu contatos com colegas de trabalho e quem sabe muitos de nós sentem muita falta disso. Quem sabe também amigos, né? Amigos que a gente costumava visitar em viagens, seja início de ano, final de ano, seja momentos de aniversário que a gente reunia alguns amigos preciosos e a gente não tem mais esse convívio. E aí também familiares. Esse ciclo mais reduzido na nossa casa, mas esse ciclo mais amplo também, e muitos de nós têm sofrido profundamente
pela distância. Na verdade, todos esses elementos eu tenho vivido intensamente na minha vida e eu poderia dizer para vocês que uma das coisas que eu sinto muita falta no convívio da igreja era no convívio do dia a dia. Nós tínhamos uma rotina aqui na igreja muito gostosa, com os funcionários, muito gostosa no momento do cafezinho, no momento do compartilhar com os funcionários, tal forma que a gente tinha um momento pós-almoço, onde a gente se reunia ali na secretaria, abarrotava, fazia uma aglomeração na época que podia, e a gente conversava um pouquinho sobre a vida, orava junto, tempo precioso, mas também com os colegas, os irmãos ali, onde a gente podia trocar uma ideia, podia conversar um pouquinho mais. Sinto muita falta disso, mas também amigos de grande convivência, perdemos um pouco o contato, e isso é algo que eu preciso, ao preparar essa mensagem, eu já comecei a listar muitas pessoas que eu preciso voltar a entrar em contato, a falar mais. Sábado agora eu tirei um tempo muito precioso para ligar para algumas pessoas da igreja, irmãos fiéis, irmãos companheiros mesmo de jornada, e foi um tempo muito gostoso que eu tenho tido semanalmente com pessoas para conversar, para entender um pouquinho mais como está a jornada, a vida e compartilhar um pouco as cargas. Mas também familiares, e com familiares eu digo aqueles de longe. Os irmãos sabem, eu e Lilian estamos aqui em Curitiba, os nossos familiares, a maioria deles está em Porto Alegre, e essa vivência de longe não tem sido simples. Os avós, sobretudo, não vê as nossas filhas crescendo, tem gerado grande sofrimento. Mas é o momento que nós estamos vivendo, é o momento da pandemia, o momento real que nós estamos vivendo. E eu queria sugerir ainda um último grupo de pessoas, que é os irmãos na fé. Os irmãos na fé. Aqueles que partilham da mesma profissão de fé, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que têm como base o amor de Jesus, o relacionamento com Deus. E eu queria sugerir uma coisa para você. Se você quer cultivar relacionamentos intencionais, eu queria que você focasse nos irmãos da fé e fizesse esse movimento dos irmãos da fé para familiares, amigos, colegas e conhecidos. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele disse, amem a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E essa relação do amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, para mim tem sim uma equivalência de valor aí. O próprio Jesus diz que o amar a Deus é o mais importante. E tão importante quanto é amar ao próximo como a nós mesmos. E, portanto, relacionamentos intencionais com irmãos na fé são aqueles relacionamentos que nos ajudam a amar a Deus. São relacionamentos que nos ajudam a perceber e a conhecer um pouco mais a Deus. Deixa eu falar isso para os irmãos que têm vivenciado esse tempo de pandemia. São esses momentos de oração, são esses momentos que a gente pode compartilhar da nossa vida, são esses momentos que a gente encoraja um e o outro a continuar crescendo na fé, a continuar buscando a presença de Deus, a continuar renovando as nossas forças no Senhor, que faz toda a diferença para as outras áreas. É nesse momento de comunhão e de relacionamento com os irmãos que professam a mesma fé, é que vem o ânimo e a coragem para encarar todo o resto. Por isso, eu queria motivar os irmãos a perseverar nesse relacionamento intencional com os irmãos na fé. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como isso pode acontecer na prática, como você pode desenvolver esses relacionamentos intencionais e como isso pode impactar todo o resto na sua vida. E uma das coisas que a gente tem notado é que se nós não tivermos minimamente estáveis, dificilmente a gente vai crescer no relacionamento com familiares, amigos, colegas e muito menos com conhecidos. A gente vai descartar os conhecidos. Colegas de trabalho, a gente vai ter uma relação muitas vezes protocolar. E amigos, aqueles que ficaram, podem aprofundar o relacionamento, mas alguns vão ficar no caminho. E familiares, quem sabe a gente pode também se desencontrar. Não somente aqueles que estão em casa, mas sobretudo aqueles que estão distantes fisicamente de nós. Busque esse relacionamento como irmãos na fé e construam a partir disso. E é exatamente isso que é discipulado, que eu quero falar um pouquinho mais com você nessa noite. Nós estamos peregrinando, os irmãos sabem, 2 Timóteo,
Essa carta tem nos acompanhado ao longo de algumas semanas, vai continuar nos acompanhando, tem muita coisa que Deus quer falar com a gente ainda através dessa palavra. E hoje nós queremos olhar para 2 Timóteo 2, 1 a 7, e a palavra do Senhor, ou esse momento que o apóstolo Paulo estava, eu destaquei isso para os irmãos, que 1/3 da vida de Paulo ele ficou numa prisão, e eu falei para os irmãos que esse último momento foi numa prisão muito restrita em Roma, e eu fui atrás de pesquisa e era mais ou menos essa prisão que o apóstolo Paulo se encontrava. Se encontra hoje lá em Roma, tem uma igreja católica construída acima dela, mas era esse o cenário que o apóstolo Paulo se encontrava. Era uma espécie de uma cisterna, era antigamente uma cisterna, e era um lugar, então, totalmente fechado, cercado por essas rochas, um lugar extremamente úmido, escuro, e o único lugar onde entrava, eles colocavam o prisioneiro e eles desciam também a alimentação para eles, era através desse pequeno buraco, uma espécie de bueiro. Eles tinham então essa entradinha de luz, esse feixe de luz, e era ali o único lugar onde eles tinham algum contato com o mundo externo. Era esse lugar que o apóstolo Paulo estava. Você percebe ali, pela imagem, você vê um buraco ao lado, certamente ali onde faziam as necessidades, e mais do que isso, muitos desses prisioneiros ainda ficavam acorrentados naquela muretinha que você está vendo ali nessa prisão. Era essa condição que o apóstolo Paulo estava, e quando nós olhamos ainda mais para essa trajetória do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, mostra ainda um outro aspecto, assim como 2 Timóteo 4,10, ele fala um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, você sabe, né, ele está falando para Timóteo, você sabe, Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. Então ele está falando aqui sobre a condição dele na prisão, bastante restrita, bastante solitária, e que muitos irmãos, sabendo da condição do apóstolo Paulo, fugiram, não procuraram, abandonaram. E aí ele dá um exemplo positivo de um irmão que foi até ele, que foi o Onesíforo. A palavra do Senhor diz assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Esse era um irmão amado, o apóstolo Paulo, que servia na igreja em Éfeso. Essa é um pouquinho o contexto que o apóstolo Paulo se encontra em termos dos seus relacionamentos. A gente está falando aqui de construir relacionamentos intencionais, e o apóstolo Paulo está nesse momento, fragilizado, solitário, mas ainda assim ele está animando, encorajando Timóteo em algumas verdades profundas que nós precisamos também guardar no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo 2, 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Presta atenção nisso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo, ele coloca essa moldura para Timóteo. Paulo coloca para Timóteo, Timóteo, eu estou vivendo um abandono, eu estou chegando no final da minha trajetória, eu estou num sofrimento profundo, mas eu queria dizer para ti, Timóteo, nesse contexto de perseguição da igreja, que a igreja estava vivenciando, Paulo está exortando Timóteo, fortifique-se. Mas ele não está falando fortifique-se em ti mesmo, Timóteo, fortifique-se na sua vida, mas ele disse, olha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, existe um poder, existe um consolo na graça de Deus, que somente a graça de Deus pode nos oferecer. Existe uma realidade de paz, uma realidade de alegria, que só o Senhor Jesus pode nos dar. Nós falamos no encontro passado que a gente precisava pedir ao Senhor que Ele renovasse as nossas forças para que a gente fizesse o bem às pessoas ao nosso redor. E ele está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, fortifique-se na graça do que há em Cristo Jesus. Busque a presença do Senhor Jesus. Como é precioso a gente poder compartilhar essa palavra, e eu quero dizer isso para você. A maneira como você vai ser fortalecido nesse tempo
é buscando um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Jesus, ele demonstrou um amor incondicional por nós ao tomar sobre si os nossos pecados na cruz, morrendo no nosso lugar. Ele ressuscitou vencendo essa realidade da morte, ascendeu aos céus e derramou sobre nós o Espírito Santo, a sua presença, dia e noite, sempre conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos animando, guiando os nossos passos. Espírito Santo de Deus presente nas nossas vidas, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí o texto na qual a gente quer compartilhar nessa noite, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ele está falando para Timóteo, Timóteo, você caminhou comigo, você se relacionou comigo. E isso que você viu em mim, a gente vai falar mais sobre isso, e isso que você viu em mim, essa convivência que nós tivemos, eu quero dizer para você, ensinar a outros, mas outros que possam também ser capazes de ensinar outras pessoas na caminhada, capacitar, fortalecer na fé em Cristo Jesus. E eu quero focar nesse primeiro momento no padrão do discipulado, no padrão desse relacionamento intencional, desse relacionamento espiritual com outra pessoa mais madura na fé, que pode nos ajudar a crescer no nosso relacionamento com Deus, crescer na prática das boas obras, crescer no que o Senhor Jesus nos chama a fazer nesse tempo. Primeira coisa, Paulo tem em vista um padrão de discipulado, e esse padrão é o relacionamento dele com Timóteo. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não diz uma cartilha de informações simplesmente, ele está só animando o apóstolo, o Timóteo, naquilo que ele já vivenciou com Paulo. Ele não está pedindo para Timóteo inventar algo, ele não está pedindo para Timóteo simplesmente ler essa carta e por conta do conteúdo dessa carta começar a praticar a fé, mas ele está lembrando Timóteo, não inventa nada, só vive de acordo com o que eu tenho te mostrado na minha caminhada, que eu tenho tido contigo. De fato, irmãos, eu posso testemunhar isso para vocês, um coração muito alegre, que eu sou o que sou, porque pessoas investiram na minha vida, pessoas gastaram tempo comigo, pessoas tiveram paciência comigo, pessoas tiveram tempo de qualidade comigo. E eu tenho dito isso, que a maior demonstração de amor nos nossos dias é quando alguém dedica tempo a nós. E graças a Deus muitas pessoas dedicaram esse tempo a mim. Eu lembro diferentes momentos da minha vida, seja eu ainda muito jovem na fé, seja momentos também de mais maturidade na fé, aqui já na Redentor, irmãos queridos que têm caminhado comigo. Eu quero citar só um exemplo nesse primeiro momento. Nós temos, no contexto dos pastores da Igreja Luterana, um grupo de discipulado, se chama G1. Esse grupo de discipulado é liderado pelo pastor Sérgio Schaefer, alguns dos irmãos conhecem ele, mas esse grupo de discipulado é uma bênção na minha vida. Irmãos que se importam comigo, irmãos que se importam com a minha esposa, com o bem-estar da minha família, irmãos que eu posso contar orações, segredos, conselhos, e tem sido uma bênção na minha vida, inclusive nesse tempo de pandemia, contar com irmãos fiéis que estão literalmente comigo para o que der e vier. Essa é a caminhada que Paulo está propondo para Timóteo, essa caminhada que Paulo teve com Timóteo e que ele encoraja Timóteo a continuar desenvolvendo. Pensa nisso, no meio de perseguição da igreja, Paulo ele está orientando Timóteo, invista tempo na vida de algumas pessoas, invista tempo na vida de algumas pessoas, gaste esse tempo, construa esses relacionamentos intencionais. A primeira coisa sobre esse relacionamento de Paulo e Timóteo é que Paulo é pai espiritual de Timóteo, porque ele veio à fé a partir da mensagem que Paulo proclamou, e lá aos Coríntios ele fala assim: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores, por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu amado filho,
e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte e em todas as igrejas. Uma coisa muito preciosa a respeito do discipulado é que Deus sabe que por mais que Ele é soberano, Ele é fiel, Ele conhece todas as coisas, Ele é digno da nossa adoração, com Ele a gente pode contar, aquilo que Ele promete, Ele cumpre, esse é o nosso Deus. Um pensamento que vem na nossa cabeça é: por que eu não sigo somente a Deus? Por que eu não sigo somente a Deus, que Ele é bom, Ele não vai me frustrar em nenhum momento? Por que eu tenho que, como o apóstolo Paulo fala aqui, imitem a mim? Porque, queridos, a gente precisa de uma referência humana. A gente precisa de alguém ao nosso redor que testifique desse amor de Jesus, que tenha um pouquinho mais de caminhada com Jesus, que tenha experimentado resposta de oração, que tenha ousado confiar no Senhor ao longo da sua trajetória, que passou por crises no relacionamento, crise com o filho, passou por dificuldades e conseguiu construir a sua vida, família, profissão, com base na fé em Cristo Jesus. A gente precisa ver isso. Não basta a gente só ler nas Escrituras, não basta a gente só ter informação, a gente precisa olhar para pessoas e ver nelas referencial, ver nelas pessoas na qual a gente pode caminhar nas suas pisaduras, caminhar nas suas pegadas. São pessoas que são referenciais para nós e isso é de extrema importância. Eu lembro quando eu era adolescente na igreja, eu tive a oportunidade de crescer numa igreja em que eu tinha muitos referenciais adultos, muitos referenciais. Pessoas fiéis ao Senhor Jesus, pessoas que serviam em diferentes ministérios da igreja e famílias que me acolheram, porque eu venho de um berço, de um lar não cristão, não luterano, e portanto, quando eu entrei na igreja, me converti ao Senhor Jesus, eu comecei a me relacionar com famílias, e essas famílias foram se tornando referenciais para mim, no padrão como elas viviam, no padrão como elas se relacionavam uns com os outros. Eu lembro uma vez, eu estava na casa de um desses irmãos, era o meu amigo, colega de juventude, né, colega de adolescentes, mas os pais dele, então a gente estava lá na casa dele, eu vi o pai dele falando no telefone, brigando com aquela pessoa que estava não cumprindo com o contrato que ele tinha da televisão, a internet a cabo e os canais televisivos. Ele estava lá brigando e querendo justiça por aquilo que ele contratou, e ele estava lá batalhando por sua família. Aquilo lá foi para mim de grande valor. Eu disse: uau, um homem deve lutar pela sua família, um homem deve buscar o melhor para a sua família, um exemplo, um referencial, e tantos outros referenciais. Eu lembro uma vez que eu estava num retiro, lá na igreja a gente tinha um retiro chamado Retiro Ciclístico, e nesse retiro a gente chegava até um determinado lugar e lá parava o caminhão com as bicicletas, e depois de mais ou menos 20 quilômetros do local, a gente descia e a gente ia até o retiro de bicicleta. E eu lembro que nesse retiro, era o retiro da igreja toda, e nós chegamos lá no lugar, e estava um dia muito, muito frio na Serra Gaúcha, e nesse dia eu lembro que rolou uma conversa muito gostosa. Eu era adolescente ainda, mas tinham pessoas mais velhas da liderança da igreja. Eu lembro que a gente tomou uma sopa naquele frio, embaixo daqueles pinheiros na Serra Gaúcha, e conversa vem, conversa vai, testemunhos do que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos, vida em comunidade. Eu cresci, graças a Deus, numa comunidade com muitos referenciais, pessoas maduras na fé, que me inspiraram e que faz eu ser o que eu sou hoje. Por isso, a primeira coisa que Paulo aqui está dizendo é que ele é fruto do seu ministério. Paulo gerou ele na fé e eles começaram uma caminhada espiritual. Paulo gerou ele na fé e eles começaram a caminhar junto, e ali ele diz: meu filho amado, meu filho amado. Segunda coisa
o meio ou o tempo de discipulado, ou o tempo de relacionamento, tempo de convivência. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. Mas você tem seguido de perto, e essa é a referência de um relacionamento intencional, é caminhar próximo da outra pessoa. Não é só relacionamento de formalidades, não é só relacionamento onde tu tem que marcar horário, mas é relacionamento próximo, relacionamento familiar, relacionamento de intimidade, relacionamento de convivência na própria casa, relacionamento onde a gente pode realmente ver como a pessoa lida com os diferentes temas da vida, e a gente pode ser inspirado, não só pelas coisas boas, porque todos nós temos lutas, a gente não caminha com pessoas perfeitas, mas com pessoas que estão caminhando em intimidade com Jesus, que estão crescendo em Jesus, e isso é muito bonito. E Paulo continua, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos. E eu quero dizer 3 áreas evidenciadas na vida e no relacionamento de Paulo com Timóteo. Primeira área, muito evidente, é a área do ser. Paulo, ele tinha como referência a sua própria moralidade, a sua conduta e o seu caráter. Um relacionamento discipular, ou um relacionamento de discipulado, é um relacionamento que leva em conta a área do caráter. Aquilo que eu sou em Cristo Jesus, e a gente cresce na referência de Cristo Jesus, na referência do irmão que está crescendo, buscando ao Senhor Jesus. Essa referência, muitas outras coisas ali Paulo coloca, mas eu destaquei essa para botar isso de uma maneira muito marcada. Uma área do discipulado importante é o caráter. A gente caminha com a pessoa para ajudar ela a crescer no caráter de Cristo Jesus. Eu lembro algumas pessoas com as quais eu caminhei, uma delas, ela tinha muita dificuldade na área de falar a verdade. Era uma pessoa que mentia muito, contava histórias, inventava histórias, que a gente sabia que não era verdade, simplesmente para ser aprovado naquele momento, simplesmente para se sentir bem naquele momento. Então essa foi uma área que eu tive que ajustar as arestas com esse irmão querido, dizendo, olha meu irmão, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos comprometemos com a verdade. Por isso, não há lugar para mentira na vida daquele que é discípulo do Senhor Jesus. Então, primeira área do discipulado é a área do caráter, a área do ser. Segunda área evidente aqui é o saber. Ali Paulo diz, olha, siga de perto o meu ensino. Existem algumas áreas que a gente precisa crescer no conhecimento, a gente precisa ler a palavra do Senhor. Todo relacionamento discipular é um relacionamento que tem como base a palavra de Deus, ambos estão buscando a palavra de Deus e se lapidando um ao outro, tirando as dúvidas, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, tendo mais versatilidade nas Escrituras, manejando melhor as Escrituras, podendo entender as referências do Antigo Testamento com o Novo Testamento, a profundidade da graça do Senhor Jesus, a salvação, o fim dos tempos, a escatologia, crescendo na pessoa de Jesus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como eu posso me relacionar com o Espírito Santo, crescendo no testemunho do Evangelho, no saber o que é o Evangelho e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Segundo aspecto é saber. Terceiro aspecto, ele fala aqui sobre perseverança, e para mim a carta de 2 Timóteo é a carta onde Paulo motiva Timóteo a perseverar. Por isso, ele está dizendo, olha Timóteo, uma coisa que você precisa fazer, nesse contexto específico, é perseverar naquilo que você viu em mim e naquilo que você aprendeu de mim, para que você sirva ao Senhor, continuando o ministério que eu comecei. Ser, saber e fazer. E o último aspecto dessa vida, desse padrão do discípulo, é a multiplicação, palavra que nós já lemos. Aqui, Paulo está falando, olha, as palavras que você me ouviu na presença de muitas testemunhas. Então, Paulo ensinou, Paulo fez viagens missionárias com Timóteo.
Paulo viu Paulo ministrando na vida das igrejas, nas casas onde eles passaram, nas sinagogas. Paulo viu, e ele está dizendo, olha, Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você viu em mim, que você possa também compartilhar, confiar esse depósito de Deus para pessoas fiéis. Para pessoas fiéis, que possam também ser aptos, capazes de ensinar a outros, para que não pare. A igreja do Senhor Jesus, ela chega até nós, a igreja do Senhor Jesus, ela está até aqui conosco, por conta de pessoas que motivaram outros, que ensinaram a outros, que investiram tempo e o Evangelho chega até nós. Através de relacionamento intencional, através de pessoas que dedicaram a vida a outras pessoas, e assim elas vão crescendo nesse relacionamento com Jesus e na influência na vida de outras pessoas. Então Paulo aqui na sua vida, ele teve esse relacionamento com Timóteo, como pai espiritual, conviveram muito tempo junto, e o foco, o objetivo disso tudo é a multiplicação, que outras pessoas também conheçam a Jesus e eles possam ser transformados dia após dia à imagem e semelhança de Jesus. Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, versos 28, ele diz que ele acompanha e adverte a toda pessoa para apresentar toda pessoa perfeita em Cristo Jesus. Então o foco, o alvo do ministério de Paulo é apresentar toda pessoa madura em Cristo Jesus. Em Gálatas 4,19 ele diz, eu tenho sofrido dores de parto, falando do sofrimento do ministério, até que Cristo seja formado em vocês. Por isso o aspecto aqui que Paulo está enfatizando é que o alvo da vida cristã é sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O caminhar de um relacionamento intencional e de discipulado visa a esse aperfeiçoamento, de tal forma que a vida de Jesus seja manifestada através de nós. E o último aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos, nós falamos do padrão do discipulado, que é o relacionamento de Paulo e Timóteo, e agora a postura do discipulado. E Paulo aqui ele utiliza 3 ilustrações muito comuns nos seus relacionamentos. A primeira, eu falei para os irmãos, um terço da vida dele, do ministério, ele passou na prisão, por isso tinha muita familiaridade com o contexto militar, com o soldado romano. Lá na carta aos Efésios ele fala muito disso também, para vencer as batalhas espirituais. Então ele tinha muita familiaridade, mas ele tinha muita familiaridade também com os jogos gregos, por isso ele fala do atleta, e ele também fala sobre o lavrador, num contexto rural, o agricultor, a importância dessa imagem para aquelas pessoas. Eu quero dizer com isso, a postura do discipulado são 3 virtudes essenciais para que a gente possa desenvolver um relacionamento intencional. 3 virtudes importantes para a gente desenvolver um relacionamento de discipulado. A primeira delas, do soldado, a palavra do Senhor diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele segue, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. A condição do soldado é que ele obedece àquele que o alistou. Ele é leal, ele é fiel àquele que o alistou. E ele está em serviço, ele está alerta, ele não está disperso, mas ele está de prontidão para fazer o que aquele que o alistou mandou fazer. Por isso, o primeiro aspecto, a primeira virtude de alguém para ter essa postura do discipulado, a caminhada com alguém é fidelidade. É fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade à pessoa na qual você está caminhando. E é tão bonito desenvolver esse relacionamento de lealdade, profundidade. Não existe relacionamento profundo sem fidelidade, sem ter esse pressuposto da confiança. Por isso, a primeira virtude é a fidelidade, a lealdade para com Deus e para com
o outro. Segundo aspecto aqui do atleta, Paulo diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então, como qualquer jogo, né, isso nós estamos também familiarizados, você só vai ser campeão, você só vai ser vencedor se jogar de acordo com as regras. E para mim aqui Paulo está destacando uma virtude muito fundamental para qualquer relacionamento, que é a integridade. E integridade é aquilo que nós fazemos, muito embora ninguém esteja vendo. Integridade é um estado de fidelidade. Integridade é uma pessoa que ela é irrepreensível. Integridade é uma pessoa que é confiável. Integridade tem a ver com aquilo que nós fazemos. Muito embora ninguém esteja vendo, a gente continua fazendo o correto. Isso é ser íntegro, é ser inteiro, é ser completo, ser maduro. Integridade é fundamental para os nossos relacionamentos intencionais. Terceira virtude importante do lavrador, a palavra do Senhor diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador é aquela pessoa que, se não trabalhar, não vai colher. É aquela pessoa que, se não acordar cedo para fazer o que deve fazer na época determinada, não vai colher o alimento, não vai colher o fruto. Tem algumas pessoas nos nossos relacionamentos que querem ter relacionamento de discipulado ou relacionamento intencional, ou esse relacionamento que a gente tem falado de profundidade, mas não se dedica. Ter amizades profundas dá trabalho. Ter relacionamentos intencionais dá trabalho. A gente precisa investir tempo. A gente precisa investir das nossas emoções para ouvir as pessoas das quais nós amamos. Mas se você não quer se envolver com as pessoas porque a vida está difícil demais, você nunca vai ter relacionamento significativo, nunca vai ter relacionamento profundo, nunca vai ser surpreendido pelo amor de alguém, porque você não tem cultivado. O que você precisa fazer para voltar a ter relacionamentos significativos? Você tem se dedicado a esses relacionamentos? Você tem investido tempo nesses relacionamentos? Certamente, ao falar o que eu estou falando aqui, vem várias pessoas à sua mente, ao seu coração. Quais são as pessoas com as quais você precisa reatar, realinhar a jornada da vida? Você vem, puxa vida, fulano, precisava falar com ele mais. Coloca na agenda, querido. Começa a colocar pessoas na tua agenda, não só trabalho, não só compromissos. Coloca pessoas na agenda. Gaste tempo com pessoas. Se você quer ter algum nível de sanidade no meio da pandemia, invista, construa relacionamentos intencionais. Mas para isso é preciso dessas 3 virtudes: lealdade, integridade e dedicação. É preciso dedicação. Eu quero terminar, querido, dizendo que aqui no texto nós vemos duas posturas ou 2 ênfases. O padrão do discipulado, um relacionamento intencional. Um relacionamento que tem início, meio e tem um propósito. Um relacionamento baseado na confiança, um relacionamento baseado na convivência. Mas também tem uma postura. Existem 3 virtudes descritas no texto bíblico que a gente precisa levar muito a sério para desenvolver esses relacionamentos. Esse relacionamento baseado na lealdade, na integridade e na dedicação. Discipulado é, portanto, um contágio de vida. Como nós somos contagiados pela Covid-19? Convivendo com as pessoas contaminadas. Como você pode crescer no Senhor Jesus? Conviver com quem ama Jesus. Ser contagiado pelo seu empenho, pelo seu ardor, fervor na fé, pela sua vida de oração, pela sua busca na palavra, pela sua determinação de testemunhar do amor de Jesus, pela a capacidade de inconformismo com as coisas que não estão certas e ser inspirados a viver. Como a gente se desvia da fé, como a gente abandona a fé em Cristo Jesus,
para de conviver com quem crê. Se você parar de conviver com quem crê, gradativamente você vai parar de confiar no Senhor Jesus. Me chamou muita atenção um irmão aqui da igreja, um irmão querido. Ele disse que estava passando por um momento muito complicado na sua caminhada com Jesus. E aí num grupo de videoconferência que a gente tem feito, estávamos conversando sobre um assunto, e ali foi colocado para esse irmão, o que você está fazendo aqui, o que você procura nesse grupo? E aí o irmão, de maneira muito aberta, coração muito aberto, ele disse assim, olha pessoal, eu estou com dificuldade de crer no Senhor Jesus, nesse tempo difícil de pandemia, de relacionamentos truncados, mas eu quero estar com quem crê. Eu quero estar com quem crê. Eu achei muito bonita essa palavra, sincera. Se você está com dificuldade de crer, se você está com dificuldade de confiar no Senhor Jesus, então caminha com quem crê, querido. Caminha com quem está confiando, caminha com quem está lendo a palavra, caminha com quem está empolgado no seu relacionamento com Jesus, quem está desenvolvendo um relacionamento crescente com Jesus, confiando em quem Ele é. Discipulado é um contágio de vida. Segundo aspecto, e complementar a esse, é estabelecer um relacionamento intencional, cujo objetivo, produto final, é nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Desenvolver um relacionamento intencional. E eu quero terminar, querido. Como a gente faz isso, Bruno? No meio da pandemia, o que eu faço? Como é que eu faço? Primeira coisa que eu queria dizer para você, participe de um pequeno grupo. Nós temos vários pequenos grupos na Comunidade do Redentor que têm acontecido de uma maneira online e tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção na minha vida, tem abençoado a minha família, tem abençoado a vida de muitos irmãos. Estamos cansados com tela, todo mundo está. Mas a gente tem desenvolvido relacionamentos profundos com pessoas que têm sido incrível. Querida, a gente precisa ter um tempo só de testemunho do pequeno grupo. Meu próprio pequeno grupo, pessoas que mudaram de cidade, pessoas que estavam se adaptando na vida, pessoas que passaram por situações traumáticas, de perdas, de luto. E através do relacionamento intencional do pequeno grupo, foram restauradas por Deus, foram transformadas pelo Senhor. Se você tem um testemunho no seu pequeno grupo, compartilha com a gente, compartilha nas redes sociais, marca a Comunidade do Redentor. Nós queremos celebrar com você e nós queremos ampliar esse trabalho para que mais e mais pessoas possam participar de pequeno grupo e tenham esses relacionamentos intencionais. Muitas pessoas têm procurado, tem sido uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas. E, além disso, ore e converse com alguém, especificamente para construir um relacionamento intencional, um relacionamento de discipulado. Ore. Por que orar? Porque Deus precisa colocar a pessoa no teu coração. E se ela coloca a pessoa no teu coração, conversa com ela e diz, olha, isso faz sentido para você? Deus colocou você no meu coração e eu queria caminhar com alguém mais próximo, eu queria crescer no amor de Jesus, eu queria crescer na esperança em Jesus no meio de tudo isso. E eu vejo em você alguém que tem caminhado com Jesus, alguém que é referência para mim. Quero caminhar com você. Mas junto com isso, eu queria te desafiar para um terceiro ponto. Ore e se disponha a discipular alguém. Certamente, nós sempre temos alguma coisa para compartilhar com alguém, da nossa história e da nossa vida. Nós nunca sabemos demais que nós não podemos aprender com alguém, e nós nunca sabemos de menos que a gente não possa compartilhar algo com alguém. Por isso, cresça nos seus relacionamentos de uma maneira intencional. Intencional. Queridos, vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essas pessoas que aqui estão assistindo esse culto, estão assistindo essa mensagem. E eu sei, Pai, que muitas delas, ó Deus, têm vivido momentos de tensão, têm vivido momentos de conflitos relacionais. No mínimo, têm sentido a distância de muitas pessoas. E certamente no meio da mensagem vieram conhecidos que são importantes, amigos, familiares, pessoas, irmãos na fé, que não têm tido contato. Que até é constrangedor se a gente perguntasse hoje, nós não saberíamos dizer como eles estão, o que eles estão passando, o que eles estão vislumbrando nesse tempo de pandemia, como estão os filhos, como eles estão no emprego, se estão necessitando de algo. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a construir relacionamentos intencionais. Mais do que nunca, Senhor, nós precisamos uns dos outros, Pai.
Mas para isso acontecer é preciso lealdade, integridade e dedicação. A gente precisa, ó Pai, cultivar esses relacionamentos de uma maneira muito intencional, não por acaso, porque por acaso não acontece. Nós não nos esbarramos mais na rua, nós não nos esbarramos mais na igreja, nós não temos mais o convívio diário, então a gente mais do que nunca precisa ser intencional. Por favor, Senhor Jesus, desperta em nós a necessidade de conversar com pessoas, ligar para elas, fazer uma videochamada. Por favor, Senhor, ajuda-nos a caminhar pelo menos com mais uma, para que ao longo, Pai, dessa pandemia, a gente possa dizer, olha, eu fui sustentado na minha vida emocional, na minha vida espiritual, por um irmão que dedicou esse tempo a mim. E você possa dizer também, Senhor, eu pude dedicar um tempo também a alguém, para que ela possa continuar crescendo no Senhor Jesus. Deus, obrigado por isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.